Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar, assim, na vida e na obra de uma figura que é quase um mito, né? Edgar Allan Poe. Um nome forte, né? Que já remete direto ao mistério, ao macabro. Exato. E a gente está usando aqui uns trechos bem completos da Wikipedia que cobrem a trajetória e o impacto dele. Fontes boas para dar uma visão geral. E a nossa ideia aqui, nesta conversa, é tentar ir um pouco além daquela imagem clássica, sabe? Do sujeito soturno, capa preta. Aquela figura meio caricata que ficou, né? Isso. A gente quer entender melhor as camadas, as dificuldades, que foram imensas, e as inovações também. Ele foi um dos primeiríssimos autores americanos a encarar o desafio de viver só da escrita. Então, bom, vamos investigar isso. E é fascinante pensar nisso, porque a influência dele é gigante até hoje, né? Gigante e contrasta tanto com a vida que ele teve. Muito aperto financeiro, a morte dele super misteriosa. E até os ataques que ele sofreu depois de morto, né? Uma história complicada. Complicado é pouco. Sem dúvida. E é importante colocar o Poe não só como um pilar do romantismo e da ficção gótica lá nos Estados Unidos. Aquele estilo mais sombrio, psicológico, né? Exatamente. Que explora o lado mais obscuro da mente humana, o mistério. Mas também é fundamental reconhecer a amplitude do que ele produziu. Não era só terror, então. Longe disso. Tinha poesia que marcou a época, claro, contos que vão muito além do horror. Ele escreveu sátira, humor, aventura. Sério? Humor? Do Poe? Sim. E crítica literária afiadíssima. O mais fascinante para mim é que ele também foi pioneiro em coisas tipo ficção científica e deixou umas ideias bem doidas sobre cosmologia e até criptografia. Criptografia? Nossa! Essa variedade toda muitas vezes fica meio escondida, né? Pela fama dos contos de terror mais conhecidos. Bom, vamos começar então do começo dessa vida, que já começou complicada. Ele nasceu em Boston, 1809, filho de atores. Que morreram muito cedo, né? Ele ficou órfão bem pequeno. Pois é, e aí ele foi acolhido lá em Richmond, na Virgínia, por um casal, John e Frances Allan. Comerciantes. Mas não chegaram a adotar ele oficialmente, né? Tem esse detalhe. Não adotaram. Mas ele acabou usando o Alan no nome. Ele até chegou a estudar na Universidade da Virgínia. Aquela que o Thomas Jefferson fundou? Chique. Sim, mas durou pouco. Parece que saiu por falta de grana, acumulou dívidas de jogo. Ah, o jogo? Isso deu muito problema com o pai adotivo, John Allan, né? Muito. A relação deles era super tensa, principalmente por causa de dinheiro. E para completar, nessa época, ele ainda perdeu um noivado. Sarah Elmer Royster. Não foi um início de vida muito estável, não. Nada estável. E talvez essa instabilidade toda explique uma decisão, assim, bem inesperada que ele tomou depois. Com 18 anos, lá por 1827... ele foi e se alistou no exército. No exército, o Poe. Pois é. E com nome falso ainda, Edgar A. Perry. E o mais doido, ele não só serviu, como foi bem. Chegou a sargento-mor de artilharia. Nossa, que virada. A patente mais alta para um suboficial na época. Mostra um lado disciplinado que a gente não associa muito a ele, né? Totalmente. Foi nessa fase militar que ele publicou o primeiro livrinho, Tamerlane and Other Poems. Assinou só como um bostoniano. Ninguém nem notou. Passou batido. Totalmente. Aí depois que a Frances Allan, a mãe adotiva, morreu, ele tentou se reaproximar do John Allan. E o Allan até ajudou ele a entrar em West Point. Academia Militar. Outra tentativa. Outra. Mas também não deu certo. Parece que dessa vez ele forçou a barra para ser expulso mesmo. Foi negligente, desobediente de propósito. Ah, já estava decidido a escrever, então. Provavelmente. Já estava com a cabeça na escrita. Mas antes de sair de West Point, olha que curioso, ele publicou mais um livro de poemas, o terceiro. E quem bancou foram os colegas cadetes. Que história! Os colegas fizeram uma vaquinha? Tipo isso, uma ajuda dos futuros oficiais. E aí sim começa a luta de verdade. Viver só escrevendo, numa época que, nos Estados Unidos, era quase missão impossível, né? Exato. As leis de direito autoral internacional eram muito ruins, ou nem existiam direito. Os editores preferiam pegar coisa de autor britânico famoso, piratear mesmo, do que pagar por autor americano.
Que complicado. E ainda teve o pânico de 1837, uma crise econômica braba, que piorou tudo. As fontes mostram o Poe vivendo de pedir dinheiro emprestado. Uma situação bem difícil. Humilhante, imagino. Foi aí que ele mudou um pouco o foco da poesia para a prosa. E teve um primeiro sucesso com um conto, manuscrito encontrado numa garrafa. Ah, esse é famoso. Sim. Aí ele conseguiu uns trabalhos como editor em revistas importantes, tipo a Southern Literary Messenger, a Burton's, Graham's. E foi aí que ele virou o crítico temido. O tal Tomahawk Man. Exatamente. O homem da machatinha. Ele não perdoava, era super ácido nas críticas. Imagino que não tenha feito muitos amigos. Com certeza não. E foi nessa época também, em 1836, que rolou o casamento super controverso com a prima, Virginia Clemm. Ah, prima. A idade dela era um problema, né? Muito. Ele tinha 27, ela só 13 anos. É um ponto que sempre gera muita discussão. Nossa, 13 anos. Bem complicado mesmo. Mas essa fase como editor, apesar de toda a instabilidade das polêmicas, foi muito produtiva para ele em termos de escrita. Foi aí que publicou a única novela que ele terminou, a narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket. Ah, a história do navio? Essa mesma. E também a coletânea Contos do Grotesco e do Arabesco. Ele estava afiando o estilo, as ideias sobre literatura, tentou até lançar a própria revista, que era um sonho antigo dele, The Pen, The Stylus. Mas não conseguiu. Não conseguiu financiamento. A falta de dinheiro era uma constante, mesmo quando ele estava produzindo bastante e sendo reconhecido como crítico. Mas aí veio o Corvo, né? Em 1845. Esse sim deu um boom. Ah, o Corvo foi um fenômeno. Virou o assunto do momento, da noite para o dia. O nome Poe ficou famoso em todo lugar. Finalmente. Mas e a grana? Ele ganhou bem por esse? Que nada. Essa é a parte mais trágica, talvez. Ele ganhou só $9 pelo poema. $9? Mentira! Pelo Corvo? $9. É revoltante, né? Mostra bem a realidade cruel que era tentar ser escritor profissional nos Estados Unidos naquela época. Nossa, fama era uma coisa, conseguir pagar as contas era outra, bem diferente. Exatamente. Ilustra perfeitamente essa desconexão que marcou a vida dele. E falando da obra, é legal a gente reforçar aquilo, ele não era só terror. Certo. Tinha sátira, o humor que você falou. Sim, claro, ele era um mestre da ficção gótica. Explorava a mente, o medo, a decomposição, enterro prematuro, os mortos voltando. Aquela coisa da morte de uma mulher bonita, que dizem ser recorrente, né? Muito recorrente. Talvez um reflexo das perdas que ele teve, né? A mãe, depois a própria esposa, Virginia. Mas ele também escrevia sátiras bem ácidas, contos de humor e até umas pegadinhas, tipo O Embuste do Balão. Ah, a história do balão, que enganou os jornais, né? Isso, muita gente caiu. E hoje a gente vê como um texto pioneiro da ficção científica. Ele também batia de frente com o transcendentalismo, o movimento do Emerson. Ele não bastava deles. Detestava, chamava eles de frog-pongians, tipo moradores do charco dos sapos. Uma crítica bem direta. E tinha também um interesse grande por pseudociências da época. Tipo o quê? Frenologia, sabe? Aquela ideia de ler o caráter pelo formato do crânio. E fisionomia, que tentava fazer o mesmo pelo rosto. Ele usava isso para construir os personagens, dar mais profundidade. Interessante essa mistura toda. E além dos temas, ele pensava sobre como escrever? Deixou alguma teoria sobre isso? Deixou sim. Ele refletiu bastante sobre o ofício, tinha ideias bem fortes. Defendia muito a originalidade e a ideia do efeito único. Efeito único? Como assim? Para ele, cada conto, cada poema tinha que ser construído com muito cuidado para causar uma emoção específica, bem intensa, no leitor. Cada palavra tinha que ajudar nisso. Entendi. Tudo contribuindo para o impacto final. Exato. E ele odiava didatismo, literatura com moral da história explícita. Tem aquele ensaio famoso, A Filosofia da Composição. Ah, sim, onde ele explica como escrever o Corvo. Supostamente explica. Ele descreve um processo superlógico, quase matemático. Mas muitos críticos, tipo o Joseph Woodcroft, acham que foi mais uma racionalização engenhosa. Uma explicação bonita que ele inventou depois. Exatamente. Que o processo real deve ter tido bem mais intuição, acaso, do que ele admitiu ali. Mas mostra como ele pensava sobre a construção do texto. E a vida dele continuou difícil nos últimos anos, né? A esposa, Virginia,
A Virginia morreu de tuberculose em 1847. Isso abalou ele profundamente. A instabilidade emocional dele, os problemas com álcool, parece que pioraram muito depois disso. Imagino. Ele até tentou se relacionar de novo, né? Ficou noivo daquela antiga paixão, a Sarah Elmira Royster. Sim, chegou a ficar noivo dela de novo e teve um rolo com outra escritora, Sarah Ellen Whitman. Mas nada deu muito certo. E aí vem o final. A morte dele em Baltimore em 1849. Ele tinha só 40 anos. E é um mistério total, né? Um dos maiores mistérios da literatura. Encontraram ele na rua, meio inconsciente, delirando, com roupas que não eram dele. E chamando por um tal de Reynolds. Quem era? Ninguém sabe. Ninguém sabe ao certo quem era esse Reynolds. Ele morreu dias depois no hospital. E a causa oficial? Nunca foi definida. Só especulação. Muita. Doença falam em raiva, tumor cerebral, morfismo-alcoolismo, overdose, suicídio e até aquela história bizarra de fraude eleitoral, o culping. Culping? O que é isso? Era uma prática da época, pegavam pessoas na rua, drogavam, embebedavam e forçavam a votar várias vezes com roupas diferentes por um candidato ao partido. Meu Deus, que coisa horrível! Poderia ter sido isso? É uma das teorias. Ou seja, o mestre do mistério acabou tendo um fim tão ou mais misterioso que as próprias histórias dele. Que ironia trágica. E a tragédia não parou aí. Poucos dias depois da morte, um rival literário dele, um sujeito chamado Rufus Griswold. Ah, o Griswold, o vilão da história. Praticamente. Ele publicou um obituário anônimo, usando um pseudônimo, Ludwig, que era pura difamação. Pintou o Poe como um louco, imoral, bêbado, viciado. Nossa, no obituário, que maldade. E o pior, o Griswold conseguiu virar o executor literário do Poe. Publicou uma biografia cheia de mentiras, distorções e até falsificou cartas para sujar a imagem do Poe. Ele falsificou cartas? Que absurdo. Um absurdo completo. Amigos do Poe tentaram desmentir, mas essa imagem negativa infelizmente pegou por muito tempo. Talvez até ajudasse a vender os livros, né? O fascínio pelo gênio depravado. Que coisa. Mas felizmente depois descobriram as fraudes dele, né? Sim, a pesquisa histórica mais séria acabou revelando as falcatruas do Griswold, mas demorou para limpar a barra do Poe. Uma batalha que continuou até depois da morte. Mas apesar disso tudo, o legado literário sobreviveu forte, né? Sobreviveu e como? É imenso e mundial. Curioso que ele ficou mais famoso e influente primeiro na Europa, principalmente na França, por causa das traduções do Baudelaire. Baudelaire era fã dele. Muito fã, traduziu maravilhosamente bem. Demorou um pouco mais para ele ser totalmente reconhecido nos Estados Unidos. Mas ele foi pioneiro em tanta coisa. Na ficção de detetive, principalmente, né? Com o Dupin. Exato. O C. Auguste Dupin, com aquela lógica dedutiva toda. É o pai do Sherlock Holmes, do Hercule Poirot, de todos eles o próprio Conan Doyle reconheceu isso. Disse algo tipo, onde estaria a história de detetive sem o Poe? Faz sentido. E o prêmio Edgar, né? O maior prêmio de mistério. Nem daí, claro. Na ficção científica, ele inspirou o Júlio Verne. O Verne escreveu continuação de História do Poe. Escreveu uma continuação para Arthur Gordon Pym, inspirou H.G. Wells também. E no terror, bom, aí a influência gigantesca, o H.P. Lovecraft chamava ele de Deus da ficção. Lovecraft, outro mestre. Alfred Hitchcock disse que começou a fazer filme de suspense por causa das histórias do Poe. A lista é enorme. Nabokov, um autor japonês famoso, o Edogawa Ranpo. Espera, Edogawa Ranpo. O nome parece... É uma brincadeira. É a pronúncia japonesa de Edgar Allan Poe. Mentira! Que demais! A marca dele tá em todo lugar mesmo. E em áreas que a gente nem imagina, como você falou antes. A criptografia. É verdade. Como era isso? Ele era fascinado por códigos. Publicava desafios nos jornais, pedindo para mandarem criptogramas para ele decifrar. E ele decifrava quase todos. Que habilidade! Usou um criptograma como peça-chave no conto O Escaravelho de Ouro. Esse conto fez um sucesso danado e ajudou a popularizar a criptografia. É a mesma mente analítica do Dupin.
né? Total, e você disse que isso teve consequências até na Segunda Guerra. Sim, William Friedman, que é tipo o pai da criptologia moderna americana, o cara que quebrou o código japonês Purple, Importantíssimo. ele diz que o interesse dele por códigos começou na infância, quando leu O Escaravelho de Ouro. Olha o impacto. Que coisa incrível! E a cosmologia? Isso parece ainda mais diferente. É outra loucura genial dele. Em 1848, ele publicou um ensaio longo, meio prosa, meio poema, chamado Eureka. Ali ele deu uma visão do universo baseada mais na intuição, na estética, do que na ciência da época. E acertou alguma coisa? Surpreendentemente, sim. Ele descreveu o universo se expandindo a partir de uma partícula primordial, algo que lembra muito a ideia do Big Bang, e deu uma solução inteligente para o paradoxo de Olbers. Aquele de porque o céu é escuro à noite? Esse mesmo. Ele disse que a luz das estrelas mais distantes ainda não tinha tido tempo de chegar até nós. Claro que o Eureka tem erros científicos, ignora coisas da física, mas o Poe via como a obra-prima dele, uma prova da mente ambiciosa dele. Impressionante. Mas com toda essa genialidade, nem todo mundo comprava a ideia, né? Teve gente importante que criticou ele. Ah, com certeza. A recepção sempre foi dividida. O poeta irlandês Yeats achava a obra dele vulgar. O Emerson, aquele que ele criticava, O transcendentalista? esse mesmo, diz que não via nada demais em O Corvo e chamou o Poe de The Jingle Man, o homem do tilintar, meio que menosprezando a musicalidade dele. Que pesado! O Aldous Huxley também criticou, achou poético demais, quase vulgar, e, claro, a imagem pessoal detonada pelo Griswold também atrapalhou a reputação literária dele por um tempo. Falando em reputação, memória, hoje em dia, como ele é lembrado fora dos livros? Ele virou meio que um personagem, né? Totalmente. Virou um arquétipo, o gênio louco, o artista atormentado. Essa imagem aparece em filme, série, música, e tem os lugares ligados a ele que viraram museus, pontos de visitação. As casas onde ele morou. Sim, em Baltimore, Filadélfia, no Bronx, em Nova York, o quarto dele na Universidade da Virgínia é preservado, tem o Museu Poe em Richmond, apesar dele não ter morado ali naquele prédio, e até em Boston, onde ele nasceu e tinha uma relação complicada, tem uma estátua dele voltando para a cidade. E não dá pra esquecer daquela história do Poe Toaster, né? O visitante misterioso do túmulo. Ah, sim. Essa é ótima. Um toque final de mistério perfeito para a lenda dele. Todo ano no aniversário do Poe, de 1949 até 2009. Por 60 anos. 60 anos, uma pessoa anônima, toda de preto, ia lá no túmulo original dele em Baltimore, deixava 3 rosas vermelhas e uma garrafa de conhaque pela metade. E nunca descobriram quem era. Nunca, com certeza. Teve gente que diz que era, mas nada comprovado. Em 2009, no bicentenário dele, o Toaster deixou um bilhete dizendo que era a última vez e sumiu. Mais um mistério pra conta do Poe. Incrível. Incrível, né? É muita história. Antes da gente terminar, as fontes que a gente usou também falam um pouco sobre as posições políticas dele, né? Só para registrar. Sim, de forma bem breve e neutra, como está nas fontes, mencionam que ele, nos textos de jornalismo e crítica, mostrava um certo desprezo pelo que ele chamava de mobocracia, o governo da multidão, criticando a democracia americana da época. Interessante. Ele também condenou linchamentos, o que é importante notar. E teve uma ideia curiosa de separar a região dos Apalaches do Sul, criando um país chamado Alleghenia. Alleghenia! Nunca ouvi falar. Era uma proposta dele. Mostra um certo desencanto com a política e a sociedade do tempo dele. Bom, que exploração fascinante a gente fez hoje, hein? Fica muito claro que a vida do Edgar Allan Poe foi tão cheia de contrastes de sombra e luz quanto a obra dele. Totalmente. Inovação e luta constante, né? Aclamação e difamação andando juntas. A mente lógica do Dupin e da criptografia. Junto com a exploração profunda do medo, do irracional, do mistério da vida e da morte. Exato. E olhar para figuras assim, como o Poe, ajuda a gente a entender não só a literatura, mas as nossas próprias complexidades como seres humanos, né? Essa busca por sentido no meio do caos, do desconhecido. Ele soube mostrar isso como poucos. Isso levanta uma questão final interessante. Pensando nessa batalha toda do Poe, pobreza, incompreensão, a difamação do Griswold, como será que a percepção que a gente tem da vida de um artista, que muitas vezes é filtrada, distorcida, até romantizada,
Como isso mexe com a nossa leitura da obra? Boa pergunta. A lenda influencia a leitura? Pois é. Até que ponto a própria lenda do Poe, essa imagem do gênio atormentado que foi alimentada até por quem queria prejudicá-lo, não virou parte essencial do fascínio que a gente tem pelas histórias dele? Fica aí pra gente pensar, né? Sobre essa relação complexa entre a vida, às vezes caótica de quem cria, e a imortalidade daquilo que foi criado.